todos. A partir deste momento, o Ministério da Infraestrutura apresenta o balanço de suas realizações ao longo do ano de 2021. Valores, números e indicadores do que vem sendo investido no incremento da infraestrutura de cada modo de transporte, a fim de reduzir custos e tornar o Brasil maior e cada vez mais competitivo. São rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e hidrovias, por onde nasce um novo Brasil. Vamos ao vídeo do Balanço 2021 do Minfra. Não dá para esquecer tudo que passou. De uma hora para outra mudou tanta coisa, não é mesmo? E na distância desses dias, enxergamos a relevância da conexão, O valor das pontes, a importância de estar próximo. e a esperança. Logo foi encontrando lugar no presente e no futuro, que a cada dia se torna mais concreto. vimos os trilhos ressurgirem e neles a vontade de empreender. E nos surpreendemos por ver tanta gente acreditando E querendo investir em um novo país. E o que vem por aí será ainda maior. Um Brasil que por todos os lados é interligado por ferrovias. uma verdadeira revolução. Vemos o céu se tornar ainda maior. Aeroportos lá da Amazônia até o sul ganhando força e fôlego. Crescendo com investimentos do governo federal e da iniciativa privada. A prova de que todos os brasileiros merecem e terão sim uma infraestrutura de qualidade. Os portos, que antes davam prejuízo, Se tornaram exemplo de eficiência e foram aqueles que deram boas notícias nos tempos difíceis. E em um território repleto de rios, as hidrovias estão ganhando atenção, investimento e cuidado. um tipo de transporte que interioriza a logística e dá exemplo de sustentabilidade. O que a gente quer é que a infraestrutura seja referência em preservação para o mundo todo. Por isso, buscamos parcerias que atestam a sustentabilidade dos nossos projetos E trabalhamos diariamente por uma matriz de transporte mais equilibrada. E é isso que vem garantindo o casamento perfeito entre a provisão da infraestrutura e o cuidado com o meio ambiente. Das pequenas às grandes construções, nós comemoramos cada quilômetro de asfalto. Cada ponte erguida, cada dormente de trilhos novos e cada batida de martelo. Esses são símbolos de um novo país que não inaugura apenas placas, e sim obras que transformam a realidade. Que trazem dignidade. Se tem algo que nos marca nesse tempo, É ver que a infraestrutura está cada vez mais perto das pessoas. Das boas notícias e da certeza de que ela é essencial. Para a retomada e desenvolvimento do país. é saber e perceber que por meio das novas ferrovias, Dos portos eficientes, De uma aviação que integra de norte a sul. E de rodovias melhores e mais seguras. algo grandioso está acontecendo. E quem está atento, está vendo. vendo que por meio da infraestrutura está nascendo dia após dia um novo Brasil. Com a palavra, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Bom dia a todos que nos acompanham, que acompanham esse balanço de entregas de 2021. Balanço que já virou tradição aqui no Ministério da Infraestrutura, e isso é uma demonstração de respeito com a sociedade, uma demonstração de respeito, de compromisso com a transparência. Então, sempre é bom a gente fazer esse balanço, mostrar o que foi realizado, o que aconteceu, e também projetar o futuro, o que virá nos próximos anos. É tempo também de celebrar com uma equipe dedicada, que tem feito muito pela infraestrutura, que não tem medido esforços para fazer a diferença, que enfrentou um ambiente dos mais difíceis, né, que não teve medo do sol escaldante, das folhas urticantes, dos espinhos, que enfrentou, junto conosco, desafios terríveis, desafios muito grandes, de prover a infraestrutura num cenário que é adverso. Num cenário em que o Brasil se dedicou ao enfrentamento de uma crise de proporções globais, um cenário de extrema restrição fiscal, mas que ainda assim não desanimou, né? Que inventou, que criou, que procurou aproveitar oportunidades. Nenhuma oportunidade foi perdida, né? Tudo que dava para fazer tem sido feito.
Né? Se eu tenho pouca movimentação no aeroporto por causa da crise, lá está uma oportunidade de refazer o pavimento, de melhorar a infraestrutura aeroportuária, de fazer uma camada porosa de atrito que vai aumentar a segurança, de vir com uma implantação de imãs, que é algo que também vai contribuir, vai concorrer para o aumento da segurança. Se tem uma oportunidade de renovação antecipada de contrato de concessão de ferrovia, ali foi gerado um investimento, né, a partir dos valores de outorga, investimentos serão antecipados e feitos a partir das outorgas rodoviárias, enfim, tudo que é possível fazer usando a criatividade está sendo feito. Além disso, a infraestrutura não se resume ao investimento em infra propriamente dito, também tem a ver com a digitalização, com a redução de burocracia, com a mudança, revisão de marcos regulatórios, e nesse sentido nós caminhamos também com passos importantes. E nesse dia, né, já chegando agora no final do ano, é importante fazer nossa homenagem aos servidores, aos dirigentes que fazem o Ministério da Infraestrutura. Porque no final das contas, são as pessoas que fazem a diferença. Vocês que estão aqui, que estão fazendo a diferença, suas equipes estão fazendo a diferença, vocês estão entregando o melhor. Não tem feriado, dia santo, não tem manhã, tarde, noite, madrugada, não tem faltado esforço, não tem faltado dedicação para fazer realmente o melhor. E esse melhor transforma a realidade do país, esse melhor, no final das contas, muda a vida das pessoas. Porque é aquela pessoa que pagava lá um valor alto para fazer uma travessia de um rio numa balsa, que não vai mais pagar. É aquela pessoa que não podia voar porque não tinha um equipamento, não tinha um aeroporto em condição de receber uma determinada aeronave, que agora vai ter condição. Ou seja, a gente atuou na conectividade. São aqueles destinos que estariam marcados por acidentes numa via não duplicada, que vão ter o seu destino alterado porque aquela rodovia foi duplicada. É o custo que está caindo, são produtores que vão ter mais recursos para fazer investimentos, são mais empregos gerados. Enfim, a infraestrutura permeia todas as atividades econômicas e acaba sendo um indutor do desenvolvimento. E o melhor está por vir, porque tem muita coisa sendo plantada. Mais do que aquilo que está sendo entregue, muita coisa está sendo plantada, e aqui essa equipe tem raciocinado com um longo prazo. Encarou a infraestrutura, de fato, como uma questão de Estado. E os frutos virão, com certeza virão na sequência, a gente vai ver as coisas acontecendo a partir daquilo que está sendo contratado hoje, que está sendo projetado hoje. Então, apesar de todas as dificuldades, nós tivemos um ano extremamente positivo, um ano de realizações, um ano de transformação em termos daquilo que foi entregue, transformação em termos daquilo que foi contratado, que foi projetado para o futuro, transformação em termos de modernização de marcos regulatórios. Foi um ano extremamente positivo em todos os aspectos e é possível fazer uma perspectiva, então, do que virá nos próximos anos. Nós teremos próximos anos de transformação, próximos anos em que o Brasil vai ser um canteiro de obras, onde nós vamos ter um crescimento dos valores investidos, a gente vai perceber esse incremento de investimento no setor de infraestrutura e o investimento lastreado em capital privado, que vai nos blindar das variações ou das vulnerabilidades do orçamento público, né, do orçamento geral da União. E isso é muito interessante. É uma medida acertada, é uma estratégia acertada. E a gente vai ver realmente a infraestrutura como agente de transformação. A partir da infraestrutura, a gente vai construir um novo Brasil. E todos vocês são parte disso. Todos vocês têm entregado esforço, tempos de horas de trabalho, de dedicação, para que isso, de fato, aconteça. Então, fica aqui o meu reconhecimento à equipe, à maravilhosa equipe do Ministério da Infraestrutura. Acho que todos os bons resultados se devem ao talento, à criatividade, à competência das pessoas que aqui estão, né, que têm feito o melhor, né, e têm procurado dar o máximo de resultados. Então, a minha homenagem àqueles que têm feito a diferença, né? Eu sou muito grato a todo o trabalho que a equipe vem realizando. E aí, vamos passar o balanço, no final das contas, é quase uma retrospectiva do ano
e a gente vai ver o que aconteceu. Eu vou seguir a apresentação, né, que é uma espécie de roteiro para a gente ir a partir dessa apresentação e batendo papo, e a gente vai lembrando das coisas que foram acontecendo ao longo desse ano. Né, nós tínhamos aí um compromisso de gestão estabelecido lá em 2019 de tocar o Ministério da Infraestrutura em cima de 4 pilares. Né? O primeiro pilar, transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. Então, não é possível resolver o gap de infraestrutura dependendo só do orçamento público, era necessário passar o máximo de ativos para a iniciativa privada. E isso envolve estruturar bons projetos, montar uma carteira, conseguir enxergar os riscos que são percebidos pela iniciativa privada, oferecer isso no mercado, tentar capturar aí investidores e fazer com que esses investimentos se concretizem. Hoje nós temos motivos para nos orgulhar do nosso programa de concessão. Nós temos o maior programa de concessões da nossa história, sem dúvida nenhuma, um dos maiores do mundo, e a gente tem percebido isso nas conversas com os investidores. Eles falam, puxa, olha, o programa de vocês está melhor do que o da Austrália, está melhor do que o do México, está melhor do que o do Peru. Olha, o Brasil é uma nova fronteira de investimento, nós temos que olhar o Brasil. E a gente realmente se convence que quem quer investir em infraestrutura, quem está com um pensamento de longo prazo, tem que olhar o Brasil. A gente falava do que ia acontecer no mês de dezembro, e de fato aconteceu. Né? Nós tivemos os 3 blocos de saneamento, os 2 de Alagoas, o bloco do Rio de Janeiro, agora no final do mês. Nós tivemos o leilão dos excedentes da seção onerosa, os 2 campos remanescentes, CEP e Atapu, só lá mais de 200 bi de investimentos contratados. Nós tivemos leilão de linha de transmissão e tivemos aprovações importantes. Por exemplo, o TCU aprovou recentemente a concessão da Rio Valadares, aprovou a primeira privatização portuária da nossa história, que é a da Codesa, né, do Porto do Espírito Santo. Enfim, nós conseguimos construir um programa gigante, um programa que nos dá diferencial em relação a outros países, um programa sofisticado em termos de estruturação, onde a gente conseguiu perceber riscos, né, que eram detectados pelo mercado e tratar. E isso faz dos nossos projetos, diferentes. Os nossos projetos são hoje atrativos. A gente aprendeu a tratar risco de demanda, aprendeu a tratar risco de câmbio, né, com um mecanismo de hedge natural dentro do contrato. A gente agora se viu diante de um novo desafio, o desafio do aumento dos preços dos insumos e como mitigar esse risco sem onerar demasiadamente o usuário, sem repassar isso para a tarifa. E, mais uma vez, a criatividade da equipe foi posta à prova, criamos um mecanismo para não perder a atratividade. Então, temos tudo que o investidor quer. Um país que é gigante e tem um grande mercado consumidor com um grande potencial de crescimento. Nós temos portfólio, né, uma série de projetos estão sendo oferecidos, e esses projetos, quando combinados, eles geram sinergia, eles alavancam taxas de retorno. Nós temos excelentes ativos sendo oferecidos, uma estruturação que ficou extremamente sofisticada, aprendemos a fazer projetos e nós temos boas taxas de retorno. Fizemos, né, 79 leilões de ativos de infraestrutura e já temos, nas concessões, praticamente 100 bilhões de reais em contratos. 37,6 bilhões foram realizados neste ano de 2021. Então, esse ano foi um ano de leilões importantes e a gente, de repente, né, vai passando o ano, as memórias vão ficando um pouco mais turvas, mas é necessário relembrar. É necessário relembrar o sucesso da InfraWeek em abril. Sucesso e ousadia, né? Decisões ousadas foram tomadas lá e a gente fez apostas e essas apostas foram premiadas pelo mercado. O mercado apostou, veio junto conosco, acreditou. Então, naquela semana, né, nós fizemos o leilão de 22 aeroportos, fizemos o leilão de terminais portuários, fizemos o leilão da ferrovia, né, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Então, na sequência, nós fizemos o leilão da BR-153 Goiás-Tocantins, fizemos o leilão da BR-163 Pará, né, uma BR que passou anos para ser pavimentada, a gente terminou a pavimentação e imediatamente transferiu ela para a iniciativa privada. Fizemos o leilão, que é emblemático, icônico, da Nova Dutra. Tomamos uma decisão acertada, né? Não vamos prorrogar um contrato da década de 90, porque a gente caminhou numa curva de aprendizado em termos de estruturação,
e temos uma condição macroeconômica completamente diferente daquela em que aquela licitação foi feita. Bolamos um modelo que traz 15 bi de investimento para dentro e ainda proporciona uma redução importante de tarifa, da ordem de 35%. Fizemos essa aposta e essa aposta também foi bem sucedida. Avançamos, então, na direção desse primeiro pilar da estratégia, que é a transferência de ativos para a iniciativa privada. Avançamos também nas reestruturações de projetos, que é o segundo pilar da nossa estratégia, resolver os passivos herdados, principalmente aqueles de concessões que fracassaram e que, no final das contas, necessitavam algum tipo de tratamento que não penalizasse o usuário. Aí temos aí um grande programa de relicitações, vários projetos estão em velocidade máxima em termos de estruturação e vários já na reta final. São Gonçalo do Amarante já está na última etapa, já está no TCU, a área técnica já terminando a sua análise, né, já esteve com o ministro relator, voltou para a técnica, agora acho que a gente está finalizando, vamos ter condição de fazer esse leilão no primeiro semestre do ano que vem. Viracopos, a gente também praticamente concluiu a estruturação, já fizemos audiência pública, é um projeto que será encaminhado para o Tribunal de Contas em breve. Nós temos aí a 040, que já entrou em consulta pública, então está com o seu projeto estruturado, e estamos estruturando o 63 Mato Grosso do Sul, recebemos o pedido de devolução da 060 262, recebemos o pedido de devolução recente da 163 Mato Grosso, da Rota do Oeste, que era um grande problema que nós tínhamos, ou seja, praticamente todos aqueles ativos encrencados estão tendo algum tipo de solução construída. A própria Transnordestina está avançando muito em termos de modelo, em termos de desenho de solução. Enfim, estamos também caminhando na direção desse segundo objetivo. Tínhamos um terceiro pilar, que era a conclusão de obras inacabadas. E a gente vem fazendo isso desde 2019. Esse ano também foi o ano de concluir algumas intervenções, há muito paradas, né? Tivemos a ponte na 101 Sergipe, em Propriá, tivemos a ponte do Abunã, a ponte de Santa Filomena, variante de Frios, variante de Umirim. Essas obras no Ceará, por exemplo, há mais de uma década paralisadas, e a gente retomou, e algumas delas, inclusive, já estão concluídas. Então, caminhamos também firme nessa direção. E o quarto pilar, o fortalecimento institucional, que vem se dando pela escolha apropriada de dirigentes, pelo nosso programa de integridade, pelo radar de corrupção, né, pelo fortalecimento das agências reguladoras, que, principalmente na pandemia, deu mostras de fortaleza regulatória, de capacidade de lidar com problemas graves. Então, a gente tem uma regulação que tem chamado a atenção pela proficiência, pela iniciativa, pela capacidade de lidar com temas complexos, e isso tem, obviamente, chamado a atenção no mercado, tem trazido confiança. Nós tivemos um ano interessante também do ponto de vista legislativo, né, em termos de mudanças de marco legal. Tivemos a aprovação do novo Código de Trânsito Brasileiro, né, com reformas importantes, em prol da segurança, também em prol da facilitação, da diminuição da burocracia, da redução dos custos, que era um compromisso do governo do presidente Bolsonaro. Tivemos a aprovação, semana passada, de 3 marcos, numa mesma semana, né? Então, 3 projetos que estão indo à sanção do presidente. Numa semana, a gente teve a aprovação do BR do Mar na Câmara dos Deputados, que é o marco da cabotagem, do incentivo à cabotagem. Nós tivemos a aprovação do marco do transporte rodoviário interestadual de passageiros e tivemos a aprovação do marco de autorizações ferroviárias. Então, observe que todo um esforço legislativo, bastante tempo de trabalho, muita discussão com o parlamento para que nós tivéssemos aí avanços, e a gente conseguiu ultimar esses trabalhos agora nessa reta final, e o Brasil ganha alguns marcos que serão transformadores. Aqui, a gente está falando de futuro, e o que vai acontecer é muito perceptível, né? Já está sendo aí captado, percebido pelos pedidos de autorização ferroviária, por exemplo, que nós estamos recebendo. E isso permite projetar o futuro. A gente pode imaginar que nós vamos ter no futuro
uma matriz de transportes muito mais equilibrada. Por exemplo, nós devemos sair de uma participação de 20% para mais de 40% de participação do modo ferroviário na nossa matriz de transporte. Nós vamos ter incentivos à navegação interior, incentivos à cabotagem. Isso vai nos dar um sistema de transporte mais competitivo, mais sustentável. Vamos ganhar em termos de eficiência energética e vamos ter também aí uma redução importante de custo do Brasil pelo aumento da oferta de transporte, sobretudo pelo aumento da oferta diversificada em outros modos de transporte que não o rodoviário, como, por exemplo, as ferrovias. Então, nós vamos ter o brasileiro mais conectado, nós chegaremos cada vez mais longe, né? As regiões estão sendo conectadas, estamos olhando todas as regiões e a provisão de infraestrutura em todas elas, construindo projetos sustentáveis e temos certeza que a nossa infraestrutura vai ser uma alavanca para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para o aumento de produtividade, e a gente já tem percebido isso na melhoria dos nossos indicadores, no avanço em posições no ranking do World Economic Forum. A última versão que saiu, a gente avançou bastante, e eu tenho certeza que na próxima vamos continuar avançando, porque o Brasil tem que ser líder em infraestrutura da América Latina, e nós vamos chegar lá, crescendo paulatinamente, né, a partir do momento em que esses projetos vão sendo implementados, o produtor vai percebendo a redução de custo, e a gente vai, a sociedade como um todo vai percebendo a melhoria na infraestrutura. Esse ano de 2021, apesar de todas as dificuldades, apesar das restrições orçamentárias, operamos com o menor nível orçamentário de todos os tempos, com esforço. Nós estamos chegando no final do ano com 108 obras concluídas, é o melhor resultado nosso desde 2019, em termos de quantidade de entregas, então, algumas entregas extremamente relevantes. Então, a gente falava, né, no início do ano de tentar entregar esse ano cerca de 100 empreendimentos, e a gente superou um pouco a meta, estamos terminando aí com 108. Fizemos 39 leilões de concessão em 2021. Né? Então, contratamos mais quase 40 bilhões de investimentos, arrecadamos mais de 6 bilhões em outorga. Observe que só o que a gente arrecadou em outorga é quase o que nós tínhamos de orçamento. Nós tivemos esse ano um pouco mais do que isso disponível de orçamento. E são empreendimentos, são concessões, são investimentos, 40 bilhões, que no final das contas vão gerar empregos, que é o mais importante. Quando a gente pega, né, o que vai ser criado em termos de empregos diretos, empregos indiretos, empregos via efeito renda, a gente tem mais de 500 mil novos postos, e isso é fundamental. Então, a partir do momento que a gente verificar esses empreendimentos sendo materializados, a gente vai ver também a transformação desses investimentos em empregos. Foram 22 concessões de aeroportos, né, 22 aeroportos concedidos para iniciativa privada, uma ferrovia, que foi a ferrovia de integração Oeste-Leste, 13 arrendamentos portuários e 3 concessões de rodovias. Olha que coisa, né? Assim, nós chegamos a 50 concessões, 50 arrendamentos portuários na nossa história, né, desde a mudança da lei para cá. 47 dessas concessões aconteceram na era PPI, ou seja, de 2016 para frente. 2016 foi realmente uma grande virada de chave, onde o setor de infraestrutura ganhou muito em termos de governança, em termos de qualidade de estruturação, em termos de visão pro-business. E 33 destes arrendamentos, desses 47, aconteceram a partir de 2019. A gente tem aí, hoje, a empresa de planejamento e logística funcionando como uma grande fábrica de desenvolvimento de projetos, fazendo estruturações cada vez melhores, estruturações que estão sendo recepcionadas pelo mercado, elogiadas pelo mercado, e a maior evidência de sucesso é o resultado dos leilões. Então, parabéns pelo trabalho de desenvolvimento de projetos que tem sido feito, e, basicamente, aí, boa parte desses projetos tem o selo de qualidade, tem a digital, né, da empresa de planejamento e logística. Então, ela virou uma grande estruturadora de projetos. E, para a gente fazer a infraestrutura, a gente precisa de um mecanismo de poupança e um estruturador de projetos. Nós estamos trabalhando
com a poupança privada, ou seja, estamos buscando recurso privado, que está cada vez mais presente no nosso setor de infra, e o Brasil vai caminhar para ser o país com a infraestrutura mais privada do mundo. E, por outro lado, a gente vem trabalhando com vários estruturadores, então é o mercado estruturando, são multilaterais estruturando, é o BNDES estruturando e a EPL estruturando com cada vez mais destaque, com cada vez mais relevância. E isso tem sido interessante para o próprio resultado da empresa, em função do FII desses projetos, ou seja, a empresa tem obtido aí resultados cada vez melhores. Na área rodoviária, se destaca aí a entrega de praticamente mais de 2.000 quilômetros entre duplicação, restauração, pavimentação e adequação em 2021. Então, nada mal para o cenário que a gente está, um cenário que impõe restrições, o setor rodoviário demanda muito investimento, mas apesar do pouco recurso, a gente conseguiu entregar 2.000 quilômetros de obras rodoviárias, né? 81 entregas, 43 no primeiro semestre, 38 no segundo, e algumas entregas se destacam, né, como a conclusão da Ponte Santa Filomena. Nós temos um anel de produção sendo formado no estado do Piauí, no estado do Maranhão. O Matopiba é uma realidade, o agronegócio tem crescido muito naquela região, e é necessário fazer a provisão da infraestrutura. Essa ponte ela é importante, né, e cria uma rota fundamental na 235, fundamental para que a gente possa ligar as áreas produtoras a novas infraestruturas, né? Nós estamos discutindo a federalização da MA 006, então uma rodovia importante que irá na direção de Balsas, e recebemos o pedido de autorização para a construção dos segmentos de Balsa para Estreito, que vai ser um ramal, né, no final das contas, do tramo norte da Ferrovia Norte-Sul. Então, observem a relevância que uma ponte dessa tem, né? Quantas pessoas atravessavam ali usando balsa, e isso não vai ser mais necessário. A mesma coisa a ponte do Abunã, né, que fica na divisa de Rondônia com Acre, uma ponte localizada no estado de Rondônia, mas que é fundamental para o estado do Acre, né? Uma infraestrutura fundamental para o Acre, porque tira o Acre do isolamento rodoviário. Ou seja, não mais vai ser necessário a travessia de balsa. E aí a gente vê como a infraestrutura faz a diferença na vida das pessoas. A gente percebeu isso quando fez a entrega da ponte, a alegria de empresários acreanos, né, de pessoas que movem lá o setor produtivo no Acre, a alegria de caminhoneiros que ficavam horas parados em fila e também gastavam um recurso precioso nessa travessia. Isso não mais é necessário, a ponte está dando essa independência para os usuários da 364. Concluímos pavimentações relevantes, né, em trechos como a 230 Pará, de Tupiranga para Novo Repartimento. Ali foram 102 quilômetros de pavimentação na Transamazônica. Já substituímos aí mais de 24 pontes, das quase 60 pontes de madeira por pontes de concreto. Fizemos aí a entrega da Avenida Portuária, no Rio de Janeiro, uma avenida que segrega o tráfego pesado, ou seja, uma ligação direta da Avenida Brasil para o Porto do Rio. Concluímos a duplicação da 163-364, né, de Rondonópolis até Cuiabá, também uma rodovia super importante em função da relevância do agronegócio. Em Rondonópolis nós temos o grande terminal intermodal, talvez o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, sem sombra de dúvida, e dali estão saindo quase 25 milhões de toneladas de grãos em direção ao Porto de Santos por ferrovia. Então, super relevante, né? Então, estamos tendo entregas em todo o país, como foi na 101, Alagoas Sergipe, a ponte sobre São Francisco, né? Fizemos aí o término da pavimentação da primeira tranche da 235 Bahia, né? Fizemos ali a conclusão de um trecho de Canché para Jeremoabo, e a gente chegou a 160 quilômetros de pavimentação na 235, entregamos um trecho da 235 entre Jaborandi, Coribe e Cocos, né? As variantes de Frios, o Mirim, o viaduto de Horizonte no Ceará, né, que estavam aí há muito tempo abandonadas, né? Eram obras há mais de 10 anos paradas. Continuamos avançando em duplicação de trechos na 101 Bahia, 116 Bahia, 116 Rio Grande do Sul,
a 470 Santa Catarina, atuamos na recuperação de rodovias, na 135 Maranhão, na 226 Maranhão, também na pavimentação de um trecho da 226, na 419 Mato Grosso do Sul. Fizemos recuperação de eclusas, né, como foi a de Sobradinho, na Bahia, Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul, e Ibitinga, em São Paulo. Atuamos na dragagem da hidrovia do Madeira. Concluímos o terminal de passageiros do Porto de Maceió, que agora, no dia 8 de dezembro, recebeu a sua primeira escala, né, o primeiro navio de cruzeiro lá aportou. Então, de fato, avançamos bastante ao longo desse ano. No segmento aeroviário, tivemos aí 13 entregas, 2 no primeiro semestre, 11 no segundo. São quase 500 milhões de reais investidos em aviação regional. Isso é uma coisa importante da estratégia, porque a gente não está focado só nas transferências dos grandes aeroportos para iniciativa privada, os grandes aeroportos da rede Infraero. A gente está olhando também a aviação regional, que são equipamentos alimentadores dessa rede de aeroportos da Infraero e fundamentais para que a gente tenha mais conectividade, para que a gente voe para mais localidades e, sobretudo, para que a gente possa aumentar a oferta de assentos. Então, houve ampliação e modernização do aeroporto de Uberlândia, ampliação do terminal de passageiros de Campo Grande, ampliação da pista do aeroporto de Maringá, entre outros empreendimentos relevantes aí no setor aéreo. No setor portuário, nós tivemos 9 entregas, 3 no primeiro semestre, 6 no segundo. Tivemos aí a construção e melhorias de instalações de pequeno porte portuárias na região norte, né? Essas instalações são fundamentais do ponto de vista social. A gente sabe que os rios amazônicos são as grandes rodovias naquela região, são muitas pessoas, muitos gêneros, muitos bens se deslocam pelos rios, e era fundamental que a gente tivesse instalações portuárias de pequeno porte para atender aquelas pessoas, para atender essa população, né, para que elas recepcionem, né, os gêneros que chegam em cada uma daquelas cidades, em cada uma daquelas localidades do interior, para que elas tenham mobilidade, possam se comunicar com grandes centros. Então, a gente concluiu alguns IP4 na região norte, recuperamos eclusas, fizemos aí a dragagem da hidrovia do Madeira, também aí super relevante. E o setor portuário, no setor ferroviário, nós tivemos 5 entregas, 3 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, né, e lançamos, né, no mês de outubro, né, que nós carinhosamente batizamos de Outubro Ferroviário, o programa ProTrilhos. Era a perna que faltava na nossa estratégia ferroviária. Nós bolamos aqui uma estratégia de reequilíbrio da matriz, muito focada no transporte ferroviário. Essa estratégia está construída em cima de 3 pilares. O primeiro eram as novas concessões ferroviárias. Então, fizemos lá a concessão da Norte-Sul, fizemos a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Tivemos aí entregas importantes esse ano. Entregamos lá o trecho de Estrela do Oeste até São Simão, inauguramos o terminal de São Simão. Na sequência, inauguramos o trecho de São Simão para Rio Verde e fizemos a inauguração do terminal em Rio Verde. Só no terminal de São Simão e no terminal de Rio Verde é quase meio bi de investimento, fora 1 bi de obra ferroviária que já foi realizada. E no início do ano que vem a gente vai ter a Ferrovia Norte-Sul concluída, né, se tornando de fato a grande coluna vertebral brasileira. Então, um projeto que foi pensado no Segundo Império, foi pensado pela primeira vez pelo imperador Pedro II, que lá na década de 80 foi iniciado pelo presidente Sarney, que foi criticado naquele tempo por começar esse empreendimento, mas lançou, né, essa ferrovia, e hoje a gente percebe a importância da Ferrovia Norte-Sul, né, na disponibilidade de oferta ferroviária. Então, é muita carga subindo em direção ao porto de Itaqui, é muita carga agora descendo na direção de Santos. Então, criamos realmente um veículo de comunicação do Centro-Oeste com o Nordeste, do Centro-Oeste com o Sudeste, do Centro-Oeste em direção ao porto de Itaqui, do Centro-Oeste em direção ao porto de Santos. E da Ferrovia Norte-Sul estão derivando 2 ramais importantes. A Ferrovia Integração Oeste-Leste, que vai fazer a nossa ligação com Ilhéus. Nós fizemos a concessão do primeiro segmento, concessão bem sucedida, né, um tremendo sucesso, que vai impulsionar aquele potencial minerário da região
central da Bahia, vai desenvolver a região de Ilhéus, nós vamos ter lá os investimentos no Porto Sul, e que no futuro vai recepcionar também as cargas de grãos do Oeste Baiano. E a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que está ligando a Água Boa a Mara Rosa, que teve lá seu início de obra. Fomos lá lançar a pedra fundamental. É a primeira experiência nossa com investimento cruzado, então, de fato, uma obra que está sendo feita pela Vale. A Vale está pagando a outorga dela, da Estrada de Ferro Vitória Minas, com essa construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. E nós já começamos agora a desenvolver aquilo que poderá ser uma concessão da FICO com a FIOL 2 e 3, ou seja, desse trecho que vai de Água Boa até Caetité. Hoje nós temos obra da Valec de Caetité para Barreiras e temos aí o projeto de engenharia de Barreiras para Figueirópolis. Então, um grande corredor leste-oeste vai se formar. E com os pedidos de autorização, a gente já recebeu aí pedidos também para estender a ferrovia de Água Boa até Lucas do Rio Verde, subir de Lucas do Rio Verde para Sinop. Então, observem a crença no potencial do Centro-Oeste brasileiro e a crença nas ferrovias como realmente um modo que vai trazer eficiência, competitividade, que vai transformar a economia brasileira. Então, fizemos as concessões, fizemos as renovações antecipadas dos contratos de concessão, celebramos aí esses contratos e os investimentos cruzados hoje se tornaram uma realidade. Bacana ver os trilhos chegando na FIOL, por exemplo, para a construção do segmento de Caetité para Barreiras, a partir das concessões das renovações de concessão que nós fizemos. Então, observe que a gente tem ali 400 milhões de reais de obra para executar por ano, é mais ou menos isso que a gente tem de orçamento, mas tínhamos uma necessidade de comprar meio bi de trilhos para que essas obras pudessem correr. Então, a gente chegava no campo, Marcelo, e víamos lá muito dormente fabricado, muita terraplanagem feita, brida produzida, mas faltava trilho para que a gente pudesse montar a grade. E esses trilhos agora estão chegando, isso já permite projetar que nós vamos ter um avanço físico agora da Norte-Sul muito importante a partir da disponibilidade desses insumos, a partir da disponibilidade dos trilhos que estão sendo disponibilizados via investimento cruzado. Então, observe que o tempo todo a gente está procurando usar a criatividade para fazer a infraestrutura, para suplantar as nossas dificuldades de recurso, e é assim que as obras vão acontecendo e a gente vai conseguindo aí entregar metas físicas e avançar, né? Então, não dava para ficar parado, a gente tinha que bolar uma forma de fazer com que a obra avançasse na direção oeste e usamos o investimento cruzado para isso. E o terceiro pilar da estratégia talvez seja o mais relevante, e principalmente em termos de transformação, mudança de marco, que é o das autorizações ferroviárias. A gente parte de uma volta ao passado, onde a gente olha o que foi feito no final do século XIX, no início do século XX, onde empreendedores privados tomaram risco e resolveram se lançar nos empreendimentos ferroviários. Talvez o caso mais relevante seja o do Barão de Mauá, que fez a primeira ferrovia brasileira. A gente precisava também olhar para o que acontece no exterior, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde todas as ferrovias são autorizadas, e buscar inspiração para tentar fazer a mesma coisa aqui. Lançamos o marco traz incentivos interessantes para que empreendedores possam fazer suas ferrovias. A gente sempre se questionou por que uma empresa de celulose, por exemplo, que investe bilhões de reais numa planta, não pode ter o seu ramal ferroviário e fazer a sua ligação direta para um porto. Por que uma indústria não pode fazer a sua ligação com uma ferrovia concedida ou para um porto? Por que uma empresa de mineração não pode proceder da mesma forma? Ou por que aquelas indústrias do oeste, do Paraná ou de Santa Catarina, né, indústrias de proteína animal, não podem fazer também os seus ramais ferroviários ligando áreas de produção de milho e ração, né, que é a maior vulnerabilidade de uma indústria de proteína animal, com as suas fábricas, né, com as suas plantas? E isso não acontecia porque ferrovia era uma exclusividade do Estado. E a gente imaginava que se lançássemos, né, um marco onde a gente abrisse o mercado para as autorizações, em pouco tempo, né, pelo menos nos primeiros dias, a gente deveria receber ali 6, 7 pedidos de autorização, né, porque eram coisas que estavam chamando a atenção pela viabilidade, era difícil entender, né, por que aquilo não acontecia.
ou não acreditar que o investidor privado ali não faria seu investimento. E a nossa surpresa é que, lançada a medida provisória, né, e depois da discussão do marco ferroviário no Senado e Câmara, em pouco tempo nós recebemos 49 pedidos de autorização. E não vai parar por aí, já tem informação que mais pedidos serão protocolados brevemente, né, mais requerimentos virão. Esses 49 requerimentos já representam aí a construção de 12.900 quilômetros de novas ferrovias, nada mal para um país que em 150 anos tinha feito 28 mil, e tinha metade disso praticamente operando. E mais 165 bilhões de investimentos projetados. Então, observe que nós já contratamos 100 com concessões. Desses 100, aí, 30 estão no segmento ferroviário, né, com as concessões e as renovações antecipadas. E agora nós temos mais 165 de investimento projetado em autorizações. Então, se eu somo os 30 das concessões com os 165 das autorizações, estou chegando a 195 bi de investimento em ferrovia no Brasil, nos próximos anos. Isso é muito relevante. Né? Então, é lá o ramal Balsas Estreito, é o ramal de Chaveslândia para Uberlândia, né? É o ramal de Unai para Pirapora, é a extensão de Água Boa até Lucas do Rio Verde, é o segmento de Lucas para Sinop. Ou seja, o setor produtivo vai dando os contornos do que vai ser o modo ferroviário nos próximos anos. E quando a gente coloca isso na rede de transportes, a gente verifica que o modo ferroviário vai superar os 40% de participação nos próximos 15 anos. E isso significa uma disponibilização de oferta ferroviária sem precedente na nossa história, com um reflexo muito importante em termos de custo Brasil. A gente vai ver o custo Brasil, o custo de logística caindo aqui na ordem de 35%. Essas são as projeções que o Plano Nacional de Logística nos fornece. Então, realmente, assim, é um setor que a gente está avançando muito. Aqui um pouco das entregas do ano, né, a Avenida Portuária do Rio de Janeiro, uma obra importante também na perspectiva da mobilidade urbana. A gente separa aquele tráfego pesado que chegava pela Avenida Brasil, coloca esses caminhões diretos no Porto do Rio. A pavimentação da 230 Pará, pavimentação da 235 Bahia, né, tivemos em Jeremoabo, ali na inauguração. Então, ficou um espetáculo a rodovia. Imagina o que é uma rodovia chegando lá no interior da Bahia. É a mesma coisa que a água chegando também no interior do Nordeste como um todo. Então, quando você leva infraestrutura, leva rodovia, leva água, você leva título de terra, você está levando prosperidade. As pessoas vão ter acesso a crédito, elas vão ter como plantar e elas vão ter como escoar. Então, realmente, é um avanço grande que a gente está dando aí, avançando em frentes importantes. A ponte do Abunã, uma ponte bacana, vencendo um rio super desafiador, que é o Rio Madeira, um rio jovem, né, que ainda está conformando o seu curso, que tem todos os seus desafios de engenharia, né, um rio que dá vazante para a cheia, varia muito em termos de nível, mas que foi domado com essa infraestrutura, e nós temos hoje a condição de fazer essa travessia, né, a ponte de Santa Filomena, lá no Piauí, a ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, e por aí vai. Né? Foram várias obras, né? A gente abriu lá o viaduto Gancho na 101 Rio Grande do Norte, né? O complexo viário, né? Que era o famoso viaduto da PRF, no entroncamento da 104 com a 316 Alagoas, né? E tantas outras obras aí que foram sendo entregues ao longo desse ano de 2021. Nós temos outras iniciativas em andamento, e vou falar aqui um pouco do radar anticorrupção, que é fundamental aqui da nossa integridade. O Ministério tem uma política de integridade, uma política de governança muito forte. Valia a pena ver como que são as reuniões de acompanhamento estratégico aqui no Ministério da Infraestrutura, como que as metas são controladas via sistema, né, como que a gente monitora se os objetivos estão sendo alcançados, quais são as restrições, os riscos que nós temos em cada projeto, a atuação de cada gerente de projeto, enfim, todo o esforço que é feito para que os cronogramas sejam cumpridos. E o radar anticorrupção é um braço importante na direção da integridade. Então, montamos aqui uma área dedicada a isso,
mobiliamos essa área com profissionais de órgãos que têm essa competência, né, e aí tem uma participação especial da Polícia Federal, e a quem eu agradeço a colaboração, também a CGU. A gente consegue ter um tratamento proativo das questões que nos chegam, então criamos um mecanismo seguro para que denúncias fossem apresentadas, a gente faz uma avaliação disso, encaminha para os órgãos competentes, então fizemos várias análises de denúncia e vários encaminhamentos para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para o TCU e para a CGU. Outra questão importante é a supervisão ministerial, então essas equipes vão na ponta da linha, em todas as vinculadas, para mostrar a importância do programa de integridade, também para detectar determinados riscos nesse sentido, e nos comunicar para que a gente tome as medidas corretivas. Ela tem feito análise de integridade de candidatos a dirigente, então os dirigentes hoje têm passado aqui por processo seletivo, e têm sido submetidos a essa análise de integridade. Outra coisa importante aí foi a criação da Secretaria Nacional de Trânsito. Então, observe que deixamos de ter o Departamento Nacional de Trânsito, que era um departamento vinculado a uma secretaria, para transformar esse departamento numa secretaria autônoma, na mesma estatura das demais. Então, isso mostra a relevância que nós estamos dando para a questão trânsito. Então, tivemos aí a edição do Plano Nacional de Combate, de Redução às Mortes e Lesões no Trânsito, Penatrans. Incorporamos o conceito de rodovias que perdoam nos nossos projetos rodoviários e também, sobretudo, nas concessões. A gente quer ter rodovias mais seguras, então, concessões que naturalmente já vão receber seus investimentos em faixas adicionais, em terceiras faixas, em duplicações, mas que vão ganhar também mais com iluminação, com sinalização agressiva, com sistemas de segurança, monitoramento, com áreas de escape, com posse e parada para descanso de caminhoneiros, enfim, tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, vai concorrer com o aumento da segurança. O Senatran também tem se dedicado à questão educação, então temos o projeto Educa, parceria com o Ministério da Educação, né, e com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Tivemos aí o desenvolvimento de uma série de materiais didáticos para alunos do ensino fundamental, né, até o 9º ano, de maneira que eles possam aprender a questão da segurança do trânsito, a temática da segurança, em sala de aula, de uma forma transversal. Então, também uma contribuição extremamente importante. E temos aí aquelas iniciativas que têm a ver com a diminuição de burocracia, né, com a digitalização de processos, e aí eu destaco o Embarque Mais Seguro, que tem por objetivo dar mais segurança ao passageiro e também reduzir tempo de espera, reduzir burocracia. Vai ser possível embarcar, inclusive, sem documento, a partir da identificação biométrica. Então, isso é um avanço sem precedente. Isso é feito para dar mais comodidade, né, para facilitar a vida dos passageiros que embarcam. Temos aí o avanço, né, do Porto Sem Papel, o Porto Sem Papel 2.0, e o documento de transporte eletrônico. O objetivo do documento de transporte eletrônico, que para mim é de todas a iniciativa mais relevante no sentido da redução, desse esforço de redução de burocracia, é substituir mais de 90 documentos de transporte em um único eletrônico, que vai ser portado para o celular, onde as informações vão ser obtidas com o veículo em movimento na rodovia, a partir da identificação, a partir da leitura da placa, a gente vai saber a origem, destino, situação fiscal, enfim. Essa substituição dos documentos pelo documento digital vai ser feita em ondas. Numa primeira, a gente substitui todos os documentos do Ministério da Infraestrutura nessa plataforma, né? A gente agrega esses documentos nessa plataforma, e os documentos da infraestrutura passam a ser únicos, um único documento. Aí depois a gente agrega todos os documentos do Plano Federal, inclusive aqueles que dizem respeito à questão de vigilância sanitária, questão de meio ambiente, e, por fim, a gente quer alcançar os documentos dos outros entes, sobretudo os documentos fiscais. Isso vai trazer um grande ganho de eficiência, a gente combate a evasão tributária,
a gente vai ter redução do tempo de viagem, eliminação da necessidade de postos fiscais, agendamento portuário automático. Então, talvez seja um dos projetos em termos de redução de burocracia, facilitação do esforço aí do transportador e, inclusive, benefício para o caminhoneiro, que vai ter uma forma mais simples de emitir esses documentos, se elimina intermediário, a gente passa a ter o histórico de renda dele na plataforma, e isso facilita o acesso a crédito, o acesso ao capital de giro. Então, talvez todas as iniciativas sejam a que vai trazer mais benefício para o setor de transporte. Então, é o que vai trazer o maior ganho de eficiência. Então, de fato, a gente aposta muito no DTE como um projeto transformador para o setor. E temos trabalhado já em pilotos. Acho que o setor que vem trabalhando com a gente no desenvolvimento desse projeto, embarcadores, transportadores, eles têm cada vez mais sido conquistados, aderindo e ficando entusiasmados com os benefícios que o documento de transporte eletrônico pode gerar. Então, é transformação, é um passo rumo ao futuro. Os testes que têm sido feitos nas rodovias têm sido extremamente bem-sucedidos. E outra questão importante é o planejamento de longo prazo, que foi aprovado na última reunião do Programa de Parceria de Investimento. Então, nós teremos um decreto positivando esse plano, um plano que está bastante denso, bastante robusto, né? Então, um plano que leva em consideração uma rede de transporte muito mais completa, que integra plano nacional com planos setoriais, que considera o transporte de passageiros, que traz a capacidade para os terminais, né, sobretudo portuários, que antes se partia do pressuposto que essa capacidade era infinita. Então, enfim, um plano que analisa o problema na perspectiva da demanda, a partir do mapeamento dos principais fluxos de transporte, das origens, dos destinos, da avaliação do crescimento do mercado e do confronto com a oferta, né, de transporte. A gente verifica quais são os gargalos que precisam ser combatidos e qual vai ser a estratégia de investimento para cada um deles. Passando aí pelos números acumulados, a gente já entregou mais de 4.000 quilômetros de rodovias de 2019 para agora, né, rodovias ou duplicadas, ou pavimentadas, ou recuperadas. Fizemos a concessão de 79 ativos, assinamos 108 contratos de adesão para terminais privados, né, já contratamos aí 89 bi de investimentos. Quando somos os terminais privados, a gente está chegando aí aos 100, e já temos aí 19,5 bi em arrecadações de outorgas. Então, foram 37 entregas em 2019, 92 em 2020, né, no ápice da pandemia, e esse ano, onde a gente enfrentou também os desdobramentos da crise do Covid, a gente manteve o ritmo de entregas, conseguimos entregar 108, são 237 entregas de 2019 para cá. No campo das transferências de ativos para iniciativa privada, nós tivemos aí, já é o governo que mais fez leilão de aeroportos, foram 33, que mais fez arrendamentos portuários, foram 34, que mais fez concessões de rodovias, foram 6, que mais entregou projetos de ferrovia. Então, juntando concessões ferroviárias, renovações antecipadas de contratos de concessão e a ferrovia que está nascendo via investimento cruzado, são 6 ferrovias aí entregues, né? Então, um investimento aí já chegando na casa dos 90 bi em contrato de concessão, mais os terminais privados, são aí quase 20 bi em arrecadação de outorgas, né, 237 obras entregues no Brasil inteiro, com destaque aí para quase 4.000 quilômetros de novas ferrovias, mais de R$ 1 bilhão investidos em aviação regional, né, 49 pedidos de autorização recebidos desde a mudança do marco, com 165 bi de investimento a ser realizado, né, isso representa aí quase 13.000 novos quilômetros de ferrovia. Enfim, esse ano de 2021, 99,6% do orçamento executado. Então, a gente tem procurado ter o máximo de execução. A gente vem fazendo remanejamentos ao longo do tempo, sempre para tirar o dinheiro que está sobrando no lugar, colocar em outro, para a gente ter um aproveitamento ótimo do recurso que nos é dado. O recurso é pouco, então a gente tem que fazer esse esforço. E com aquilo que está contratado, a gente vai ter aí nos próximos anos 1.200.000 novos postos de trabalho oriundos da atividade
oriundos daquilo que está sendo contratado no Ministério da Infraestrutura. Há tempos atrás, nós tivemos, na entrega de locomotivas AC-44, né, são locomotivas de corrente alternada, né, em Minas Gerais, e a gente vê o incremento que o programa ferroviário, né, proporciona na indústria. Ou seja, a partir do momento que a gente está fazendo mais ferrovias, estão surgindo também mais encomendas na indústria de rodeiros, na indústria de eixos, na indústria de locomotivas. Então, a gente viu a indústria de locomotiva entregando mais locomotiva, contratando mais gente. Então, é um efeito induzido daquilo que está sendo proporcionado por esses investimentos na infraestrutura. Então, isso é bastante interessante também. E para o ano que vem, aí já fazendo o exercício, né, a gente deve leiloar mais 50 ativos. A gente está falando de 8.800 quilômetros de novas ferrovias, são 14 projetos de concessão que devem ser leiloados ano que vem. O destaque aqui, sem dúvida, nesses projetos de concessão, é a concessão da 381 Minas, 262 Espírito Santo, que vai resolver um grande problema social, ou seja, esse investimento na 381 em duplicação vai salvar muitas vidas. Então, acho que é uma das concessões, sem dúvida, mais importantes que nós vamos fazer. Nós teremos aí a concessão da ligação do Rio de Janeiro para Governador Valadares, e essa concessão engloba o arco metropolitano do Rio de Janeiro, a nova concessão da 040, agora do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, não só até Juiz de Fora, englobando aí também os investimentos da nova subida da Serra de Petrópolis, a conclusão do túnel, e os 6 lotes do Paraná. Observe que no Paraná nós teremos aí 3.300 quilômetros de concessão em 6 lotes, são 1.783 quilômetros de duplicação. Só lá no Paraná, 44 bilhões de investimentos que serão contratados, numa reedição daqueles contratos da década de 90, com uma redução importante de tarifas em relação ao que nós tínhamos, que vai aí superar os 40%. São 165 bilhões de investimentos que devem ser contratados nessas concessões. Deve estar na pauta da próxima reunião de diretoria colegiada da ANAC a aprovação da 7ª rodada de aeroportos. Então, um projeto extremamente relevante, onde a gente deve transferir os 16 últimos aeroportos da rede Infraero para a iniciativa privada, incluindo Congonhas, Santos Dumont. Então, sendo aprovado, né, se houver essa aprovação, a gente vai fazer o encaminhamento para o Tribunal de Contas da União, e aí a gente vai ter cumprido essa última etapa que depende de nós. A partir daí é a análise do tribunal, para que a gente possa, então, na sequência, fazer o leilão de concessão. Mas o que a gente já percebe é um interesse forte da iniciativa privada nesses ativos. A gente veio conversando nesse último roadshow com vários players, e me chamou a atenção o interesse nos aeroportos, sem sombras de dúvida, um grande sucesso. Nós teremos os principais operadores aeroportuários, sobretudo europeus, já estudando, contratando profissionais brasileiros para ajudar nas modelagens, na elaboração das suas propostas, fundos de investimento importantes, gente que ainda não está posicionada, e até eles confidenciavam que o que dava mais medo era a competição. Então, realmente, a gente deve ter uma forte competição nesse leilão da 7ª rodada de aeroportos. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Isso vai fazer a diferença para o usuário, que vai perceber muito investimento chegando nesses aeroportos, né, melhoria na qualidade da prestação de serviço, como já tem acontecido a partir da edição aí dessas concessões aeroportuárias. Muito interesse nas rodovias, muito interesse na 381, nas rodovias do Paraná. Rodovias do Paraná, 25 anos de memória de tráfego, então, de fato, é um risco de demanda que está mitigado, então isso desperta interesse dos concessionários, né, dos futuros concessionários, né, daqueles que estão estudando, e muito interesse na privatização de portos, que é o novo passo que nós vamos dar. Então, os players entenderam que os desafios regulatórios foram muito bem endereçados pelo trabalho de modelagem que foi feito, e a gente deve ver aí o investidor chegando forte, já no primeiro leilão de privatização, que é o do Porto do Espírito Santo, que é o da Codesa, e na sequência, Itajaí, São Sebastião e Santos. Nós tivemos reuniões lá fora muito interessantes, onde se parou ali para discutir, às vezes, 2 horas e meia, 3 horas, só o modelo de Santos.
Então, isso permite, e não é para ser diferente, né? A gente está falando do maior ativo portuário da América Latina, e aqui tem tudo para se tornar o maior porto do hemisfério sul. É natural que a gente perceba esse interesse. Então, a gente vai caminhar para ter novas contratações extremamente bem-sucedidas, e aí é muito mais investimento chegando, né? A gente vai terminar o ano que vem com mais de 300 bi de investimento, se eu considerar aí investimentos em concessões, mais os investimentos em autorizações ferroviárias, e se eu juntar isso com óleo e gás, com saneamento, com energia, o Brasil vai superar R$1 trilhão. Vai ser o país com a infraestrutura mais privada do mundo, porque nós vamos ter portos privatizados, aeroportos concedidos, quase metade da malha rodoviária federal concedida, ferrovias autorizadas, saneamento concedido ou privatizado, energia, né, tanto na transmissão quanto na distribuição e geração, também nas mãos da iniciativa privada. Ou seja, todos os setores da infraestrutura vão ter uma participação, pelo menos expressiva, do capital privado. Isso significa que a infraestrutura realmente vai ser uma grande alavanca de desenvolvimento, de enfrentamento aos problemas de produtividade e geração de emprego. O que vai ser contratado nos próximos anos vai transformar o Brasil num grande canteiro de obras. Então, isso não é um exercício vão, isso não é otimismo sem lastro. Não, isso é, de fato, resultado daquilo que já está sendo contratado, né, de contratos que já estão sendo assinados e que, obviamente, agora a gente vence a etapa de projeto, licença e obtenção de funding, e, na sequência, a gente vai ver esses investimentos sendo materializados. Então, a gente vai ver muita coisa acontecendo em 24, em 25, em 26. Os próximos anos serão anos de forte investimento em infraestrutura. A gente vai ter um acréscimo bastante grande naquilo que vai acontecer. Então, aí, a 7ª rodada de concessões de aeroportos, né, com os blocos Rio de Janeiro e Minas com 5 aeroportos, o bloco Norte 2 com 2 aeroportos, Macapá e Belém, e um bloco que vai pegar aeroportos de São Paulo, né, Congonhas e Campos de Marte, Mato Grosso do Sul e Pará, além da relicitação de Viracopos e São Gonçalo da Amarante. Então, são 18 aeroportos sendo leiloados com mais 13,5 bi de investimento. As rodovias, né, com destaque para Rio Valadares, 381 Minas, os 6 lotes do Paraná, 040, né, mais alguns lotes que o BNDES está estruturando. Hoje nós temos em consulta pública, né, 060 com a 452, a 364 Goiás com Mato Grosso e a 364 Mato Grosso com Rondônia. Então, são 3 rodovias importantes que pegam centro-oeste e norte do Brasil. Olha o que vai acontecer. Quando a gente tiver essas ferrovias concedidas, nós teremos um grande corredor concedido de Porto Velho até o Porto de Santos. Então, um grande eixo transversal, diagonal, né, um grande eixo diagonal que vai cortar aí o Brasil, e isso vai ser fundamental para o agronegócio, tanto aquele que se desloca na direção da hidrovia do Madeira, rumo ao Arco Norte, como aquele que sai na direção de Santos. Então, são 81 bi, né, de concessões de rodovias. Nós temos aí os projetos de renovação da FCA, renovação da MRS e a Ferrogrão, que já está agora com julgamento marcado no Supremo Tribunal Federal. Estamos otimistas com esse julgamento, e é o que permite, de repente, a gente lá na frente fazer a concessão. E os primeiros pedidos de autorização, inclusive para segmentos da Ferrogrão, já começam aí a ser ventilados, já começam a aparecer, e isso também é super interessante. Muitos arrendamentos portuários e as privatizações dos portos. A primeira vai ser a da Codesa, vai ser logo agora em março do ano que vem, data esperada, né? Vencemos todas as etapas, tivemos uma aprovação no TCU, agora aprovação do modelo no PPI, ou seja, reta final agora para a publicação do edital e realização do leilão. Então, mais 14 bi de investimento no setor portuário, né? Então, olha o que vai acontecer no setor portuário, né, com o investimento que já está contratado e com aquele que será contratado. Então, realmente, é sem precedente. Junta isso com as iniciativas, né, de modernização, simplificação, realmente a gente vai dar passos aí muito grandes. Então, aí temos aí algumas obras que serão entregues no ano que vem, como a obra da pista de pouso de Fernando de Noronha, importante para o turismo. Nós teremos agora, no final do ano, a gente chega a quase 50 quilômetros duplicados na BR-470, os primeiros 2 lotes a gente já entrega no primeiro semestre do ano que vem. A duplicação do contorno de Pelotas, a travessia de Santa Maria, o término das obras da Ferrovia Norte-Sul, a conclusão da 2ª Ponte Internacional de Foz. Estive visitando Foz do Iguaçu agora na semana passada,
A equipe do DENIT lá esteve comigo, uma obra fantástica, maravilhosa, né? Então, das 37 aduelas que precisam ser lançadas, a gente já chegou a 10, né? E estamos com 70% de execução da obra, que vem andando aí em excelente ritmo. Agora, em janeiro, a gente deve entregar a travessia de São José do Rio Preto, na BR-153, em São Paulo, né, a Transbrasiliana, uma obra também super relevante lá para a região. Enfim, uma série de obras aí que vão ser entregues nos próximos meses, né? E, de fato, como eu falei, meu cumprimento à equipe, uma equipe que não viu crise, né? Uma equipe que não esmoreceu em nenhum momento, não se abateu com falta de recurso, uma equipe que trabalhou sempre para dar soluções criativas, para buscar o investimento privado, para nos blindar das oscilações fiscais, para promover realmente o investimento. E nós estamos contratando muita coisa, redesenhamos marcos regulatórios, né, avançamos na direção da cabotagem, né, vencemos as barreiras que travavam o desenvolvimento da cabotagem. A cabotagem vai poder crescer muito a partir dessas novas hipóteses de afretamento que foram criadas pela lei da cabotagem. As autorizações ferroviárias vão criar uma nova história para as ferrovias no Brasil e nós vamos caminhar na direção do cumprimento da nossa meta, vamos entregar aí mais de 300 bi de contratos com iniciativa privada para a infraestrutura, ou seja, olha o potencial, né, de alavancar. Para quem tinha 6,5, 7 bi de orçamento, a gente vai chegar a mais de 300 bi de contratos. Então, a infraestrutura vai ser uma alavanca aí para o crescimento e, de fato, por meio da infra vai nascer um novo Brasil. Um Brasil mais competitivo, um Brasil mais sustentável, né, um Brasil mais eficiente, um Brasil mais igual. Então, parabéns à equipe do Ministério pelas realizações de 2021 e vamos se preparar aí para 2022, que todos possam ter aí um excelente Natal, né, junto das suas famílias, né, que aproveitem esse momento de descanso e de reflexão e que 2022 chegue aí com muita saúde e muita vitória para todo mundo. Obrigado por todo o apoio e por todo o esforço de vocês. Nós passamos agora às perguntas que foram enviadas previamente pelos jornalistas, lembrando que as questões que não forem respondidas a tempo serão atendidas pela Assessoria Especial de Comunicação do Ministério. A primeira pergunta, da agência Infra, através do Jimmy Amora: a pesquisa CNT de rodovias indicou que a qualidade das rodovias piorou de 2018 para 2021. Como o orçamento de 2022 vai continuar abaixo do necessário para manter as rodovias federais, o governo vai entregar o maior patrimônio do setor de transportes do país em estado pior do que recebeu, porque o governo em geral e o Ministério em específico não tem uma mobilização mais intensa para solucionar o problema orçamentário do setor de infraestrutura rodoviária. Bom, vamos lá, Jimmy. Mobilização nós temos. Eu acho que quem acompanha o dia a dia do Ministério da Infraestrutura percebe isso. Basta ver a quantidade de reuniões que nós temos feito, isso desde 2019, com bancadas, para tentar motivar parlamentares a colocar recursos de emenda. No passado, não havia essa cultura no Ministério da Infraestrutura, no antigo Ministério do Transporte, de correr atrás de emendas. O Ministério, quando transporte, chegou a ter 21 bi de orçamento por ano. Naquela época, nós tínhamos uma Secretaria de Aviação Civil, que era um ministério à parte, uma Secretaria Especial de Portos, que era outro ministério. Então, você tinha 21 bis só para transporte terrestre. Eram outros tempos, nós não tínhamos teto de gastos, né, nós não tínhamos essa limitação, que é uma limitação para conter o avanço da trajetória da dívida. Então, hoje a gente precisa ter uma trajetória de dívida descendente, até nós estamos pagando um preço da irresponsabilidade fiscal do passado, né, a bomba estourou no nosso colo agora. Não dá para ficar na fotografia, piorou agora, a gente tem que ver o que vai melhorar lá na frente, porque o que vai melhorar lá na frente é o que está sendo construído agora, com o maior programa de concessões da nossa história. Então, observe que nós fizemos a concessão da BR-153 Goiás-Tocantins. São mais de 800 quilômetros, aquilo vai melhorar. Nós fizemos a concessão da 163 Pará. Nós fizemos a concessão da Nova Dutra e colocamos para dentro a 101 Santa Catarina. Nós estamos fazendo a concessão
do Rio de Janeiro para Governador Valadares. Então, nós vamos pegar todas as 116 minas até Governador Valadares. Já estamos estruturando a concessão de Governador Valadares com a divisa da Bahia, descendo pela 251 até Montes Claros. Nós estamos estruturando a concessão da 452, da 060, né, pegando Jataí, Rio Verde, a 364, que passa por Mineiros, que é uma rodovia que estava ruim, e que vai até Rondonópolis, a 364 no estado de Mato Grosso, até Porto Velho, né? Nós estamos estruturando agora concessões para o estado de Santa Catarina, enfim, estamos plantando. Não tenho dúvida que essas, por exemplo, começamos a estruturar concessões no Nordeste, que não tínhamos nada lá. Então, estamos estruturando hoje a concessão da 135 Maranhão com a 316 Maranhão, da 304 Rio Grande do Norte com a 116 Ceará, da 101 Nordeste com a 232 Pernambuco, da 101 Nordeste com a 235 Sergipe. Ou seja, se nós não temos recurso, qual é a aposta que a gente está fazendo? Concessão. E vai haver uma melhoria na qualidade do pavimento nos próximos anos? Sem dúvida haverá. Então, de fato, a gente sai de um orçamento de 21 bi para um orçamento de 6,5. Isso não é falta de esforço da nossa parte. Nós tentamos sensibilizar diversas vezes o Ministério da Economia e tentamos diversas vezes sensibilizar o Parlamento. Basta ver o seguinte, nós fizemos reunião com todos os coordenadores de bancada, sem exceção. Nós fizemos isso em 2019, nós fizemos isso em 2020, nós fizemos isso em 2021. Todos os coordenadores de bancada. Nós apresentamos para cada coordenador de bancada a nossa necessidade de emenda, porque diferente do passado, que a gente não tinha, sobrava dinheiro, hoje a gente precisa. As emendas são fundamentais. A gente sempre teve como alvo as emendas de bancada, e sempre tentamos mostrar o seguinte, a emenda de bancada não pode ser uma extensão da emenda individual, ela tem que ser aplicada em obras que sejam estruturantes. Em alguma medida, o esforço funcionou, que, por exemplo, no orçamento de 2021, nós contamos com 70 milhões de reais da bancada do Rio Grande do Sul, nós contamos com 120 milhões de reais da bancada do Espírito Santo. A obra do contorno do Mestre Álvaro, que é o contorno do município da Serra, uma obra super relevante no estado, na 101, Espírito Santo, talvez a obra mais relevante do estado, a mais importante do Espírito Santo. Só está acontecendo, e a obra também do acesso ao Porto de Capuaba. Essas obras só estão acontecendo porque a gente teve a porta da bancada, senão não teríamos. Nós não teríamos fôlego para manter a obra em andamento. E a bancada, então, se convenceu, ajudou, veio, né, e a gente conseguiu aí realmente melhorar a situação. A malha do Maranhão tem melhorado. A gente pegou numa situação muito crítica e contamos com o recurso da bancada do Maranhão para manutenção lá. Agora, mais uma vez, fizemos um grande esforço visando o orçamento do ano que vem. As equipes do Ministério da Infraestrutura trabalharam nos últimos dias intensamente com o relator geral do orçamento, que é o deputado Hugo Leal, que felizmente tem uma visão de infraestrutura diferenciada, conhece o setor. E se o esforço der certo, e obviamente não depende só de nós, a gente se mobiliza, a gente mostra a necessidade, a gente tenta desenhar, a gente deve ter uma suplementação relevante no ano que vem, já na LOA que deve ser votada esta semana. E você deve ver isso acontecer. Você deve ver o orçamento do Ministério da Infraestrutura engordando aí de forma relevante em função desse empenho do Ministério da Infraestrutura em mostrar a nossa necessidade, né? Eu acho, Jim, que você também tem que entender que nós fomos afetados pela crise do Covid. Quando você passa pela maior crise sanitária global, né, a maior crise do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, não há de se esperar que parlamentares invistam em infraestrutura. Obviamente, vai ter uma visão de todos em prol da saúde, né, no investimento na saúde. Você pega alguns estados, por exemplo, que vou citar um, não vou citar o Milagre, você pesquisa, você vai descobrir o santo. De 212 milhões aí, que eles têm de emenda de bancada, muito pouca coisa está vindo para cá. 90 milhões de reais estão indo para a saúde. Mas isso é um reflexo também na pandemia. Então, não há de se esperar que, de repente, o parlamento, nesse enfrentamento de uma crise que gera realmente uma comoção, e a prioridade, de repente, se volta para esta área, para este tema, a investir em
em infraestrutura. Infelizmente, não é essa a percepção. Pode ser que lá na frente, com o avanço da vacinação, como já está acontecendo, com realmente a melhoria na situação da crise de saúde, as pessoas, opa, agora o foco vai ser emprego, então agora eu vou direcionar minhas emendas para investimento em infraestrutura. Acredito que a gente vai ter uma situação orçamentária melhor do que nós tivemos esse ano. Então, basta ver o seguinte, que nós ano passado, conseguimos uma suplementação ao longo do exercício financeiro de 1 bi. Isso é o quê? É esforço. É trabalho, é buscar trazer investimento. Então, nós conseguimos 1 bi para cá. O esforço é suficiente? Não. 1 bi é um mês de produção do DENIT. O DENIT produz 1 bi de obras mês. Então, de fato, observe que a gente chegou no final do ano com 100% do orçamento praticamente empenhado, sem muita dificuldade. Se tivesse mais espaço, a gente conseguiria alocar mais recursos em mais obras, que os contratos estão aí, eles existem. A gente não consegue realmente o fôlego financeiro. Agora, outra coisa que, quando a gente fala de esforço, a gente tem que ver é o seguinte, com o orçamento de 6,5, a gente está gerando 300 bi de contrato. Então, você vai ver uma melhoria grande nos próximos anos com o que está sendo contratado neste momento, porque é o maior esforço de transferência de ativos para a iniciativa privada da nossa história. Nunca foi conduzido um processo um programa de concessão tão abrangente e tão bem sucedido, com tantos contratos sendo gerados em todos os modos de transporte. Então, quem viver verá, a gente vai ver a infraestrutura mudando muito, e não vai ser a obra do acaso, não, vai ser com o que está sendo plantado agora, porque a gente está olhando a infraestrutura como uma questão de Estado. A gente não está olhando o resultado desse ano, a gente está pensando no Brasil 15 anos lá na frente. Próxima pergunta é da Agência Estado, através da Amanda Pupo. Quais são as principais obras públicas que o Ministério entregará em 2022? Olha, tem uma série de obras importantes, né? Por exemplo, começando lá na região norte, a ponte de Brasileia, a restauração de 50 quilômetros na BR-364, né, de Feijó para Sena Madureira. Então, a BR-364 é o eixo mais importante do estado do Acre. Fizemos um projeto de restauração, no que vem a gente começa e devemos já entregar 50 quilômetros. Tem 2 pontes na 425 Rondônia, que a gente se acostumou todos os anos, no período de cheia, a ver essas pontes submersas que a gente está construindo, né, a Ponte Ribeirão e Araras, construção de P4 de Guajará-Mirim, pavimentação de 30 quilômetros da 156 Amapá. Então, uma obra também de 40 anos que não andava. Agora a gente conseguiu arrumar um consórcio, fazer com que a coisa ande, dar o tratamento de projeto, que, por incrível que pareça, a obra nunca andou e não tinha projeto de engenharia. Agora nós temos um projeto de engenharia aprovado, que está dando o tratamento geotécnico adequado. Então, a gente deve avançar bastante na pavimentação da 156 Amapá. Devemos aí terminar um lote de pavimentação na 432 Roraima, né, também terminar a pavimentação da 163 Pará. Observe que a gente tinha acabado a pavimentação até Miritituba, e agora a gente está avançando no trecho de Rurópolis para Santarém. O aeroporto de Araguaína, a ponte de Xambioá, a estrutura deve ficar concluída no que vem, uma grande ponte, uma obra também que ficou sem solução, sem equação, anos a fio. Então, uma obra na 153, né, na divisa entre São Geraldo do Araguaia e Xambioá, né, divisa do Pará com Tocantins. É uma das obras mais solicitadas aí nas redes sociais pelos caminhoneiros, né? Eles têm muito entusiasmo com essa obra, porque realmente vai ser um avanço muito grande. Devemos entregar um lote relevante de duplicação no 135 Maranhão, né, também na 316 Piauí, que é o acesso à capital, né, de Teresina para Demerval Lobão, mais 45 quilômetros de 235 no Piauí, 80 quilômetros de alargamento no 135 Piauí, obras urbanas na 343, né, com o viaduto Mercado do Peixe lá no Piauí, duplicar 12 quilômetros da 222 Ceará, terminar a travessia urbana de Tianguá, que era uma obra também de muitos anos, de década parada, né, terminar a duplicação da reta Tabajara na 304 Rio Grande do Norte, enfim, mais 15 quilômetros de duplicação na 101 Sergipe, continuar avançando na duplicação da 101 Alagoas, também da 101 Bahia, na 116 Bahia, né, praticamente fechar mais 20 quilômetros de duplicação na 101 Espírito Santo, entregar o aeroporto de Linhares, enfim, entregar a travessia urbana de São José do Rio Preto, fechar a ferrovia Norte-Sul, concluir o anel viário de Jataí, concluir também os contornos
de Barra do Garça e Aragarça. Então, a segunda ponte internacional de Foz, a gente deve concluir ano que vem. Também a pavimentação da 285 Santa Catarina, praticamente concluir a duplicação da 470 Santa Catarina, entregar 15 quilômetros, pelo menos, na duplicação 280 Santa Catarina, 50 quilômetros de restauração na 163 Santa Catarina. Vão avançar bastante para praticamente concluir a obra da 116 no Rio Grande do Sul, a duplicação, além do contorno de Pelotas, a travessia de Santa Maria, o alargamento da ponte do Rio dos Sinos e o aeroporto de Passo Fundo. Então, talvez esses sejam os destaques, aí, as principais entregas para o ano que vem. Próxima pergunta enviada pela revista Oeste, de Berenice Leite. Como está o processo de relicitação do trecho da Malha Paulista, em Mato Grosso do Sul, que liga Três Lagoas a Corumbá, após desistência da Rumo, que tinha concessão da ferrovia? É só uma correção, a gente está falando da Malha Oeste, né? O que acontece? A gente tem um caminho aqui para escolher, a gente tem já um projeto de relicitação sendo desenvolvido, no entanto, a gente começa a perceber interesse da iniciativa privada em assumir a Malha Oeste. O que deve ser feito, no final das contas, é o lançamento de um chamamento público, né, dentro do novo marco ferroviário, e a gente deverá, então, percebendo esse interesse, que a gente já tem conversado aí com alguns grupos, transferir a Malha Oeste para um novo player, via chamamento, dentro da nova lei, dentro da lei de autorizações. Então, esse deve ser o caminho mais provável para a Malha Oeste. Pergunta enviada pela BNC Amazonas, através do Irã Alfaia. Quais os empreendimentos de infraestrutura e os recursos que foram destinados ao estado do Amazonas e na região norte em 2021 e em relação ao planejamento de 2022? O que tem programado para o Amazonas e para a região norte no próximo ano em obras e recursos, ministro? Olha, vamos lá. A região norte é uma região super prioritária para nós. A gente fez a concessão dos aeroportos do Bloco Norte, né, que foi uma coisa fundamental. Então, foram 7 aeroportos concessionados agora no mês de abril deste ano de 2021. Né, Boa Vista, Manaus, Tabatinga, Tefé, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Porto Velho. Um leilão super bem sucedido. Ali a gente está falando de 2 bilhões de investimentos. E agora, no primeiro semestre do ano que vem, a gente deve fazer a concessão de mais 2 aeroportos. Na região, no Bloco Norte 2, né, Macapá e Belém, além dos outros aeroportos que estarão no bloco juntamente com Congonhas e Campo de Marte. Aí a gente está falando do aeroporto de Santarém, do aeroporto de Carajás, do aeroporto de Altamira, enfim, Marabá, né, são mais 4 aeroportos ali na região do Pará. Então, a gente já fez 7 concessões de aeroportos e serão mais 6, né, no ano que vem. Só nesses 7 nós já contratamos 2 bilhões de investimentos, né, então, e esses 6 têm um investimento, esses mais 6 têm um investimento relevante também. Nós temos a concessão da BR-163 com a 230, a gente está falando de 1 bi de investimento. Fizemos o arrendamento de 6 terminais em Vila do Conde, né, com investimento relevante. Investimento, por exemplo, num terminal que possibilita o empreendimento da térmica em Vila do Conde, só nessa térmica mais 1,5 bi de investimento. Concluímos a ponte do Abunã, fizemos lá os 102 quilômetros de pavimentação na 230, né, de Tupiranga para Novo Repartimento. Temos uma atividade de dragagem permanente na Hidrovia do Madeira, que cada vez transporta mais carga. Concluímos os IP4 de Silves, de Avarães, né, fizemos com que a Eclusa de Tucuruí ficasse completamente operacional. Recentemente entregamos o aeroporto de Xirão do Equador e de Cacoal, e temos avançado muito na restauração da BR-307 de Atalaia até Benjamin Constante. O nosso foco, sem dúvida, para o estado do Amazonas é a obra de pavimentação da BR-319. Avançamos muito no processo de licenciamento ambiental. Então, fizemos aí esse ano, entregamos o EIA-RIMA, discutimos o EIA-RIMA, fizemos complementações, fizemos as audiências públicas, e, digamos, nós estamos numa fase final de licenciamento. Então, eu tenho fé que esse licenciamento saia até o ano que vem. Isso vai nos permitir
contratar os trechos, o trecho do meio, os 405 quilômetros, com os projetos e obra. Ou seja, qual é o nosso objetivo? Entregar a 319 com obra contratada e licença ambiental tirada, né, licença expedida. Então, isso significa que, com a licença expedida e com a obra contratada, a gente vai passar a ter um fluxo constante de recurso para essa obra da 319, e a pavimentação, sem dúvida, vai avançar e vai ser um exemplo de provisão de infraestrutura com sustentabilidade, porque a gente está tratando todas as questões relacionadas à governança ambiental para fazer com que a rodovia coopere com o desenvolvimento e não seja um vetor para a degradação. Ano que vem a gente conclui a pavimentação da BR-432 em Roraima, vamos entregar segmentos de restauração na 364 Acre em Rondônia, segmentos pavimentados na BR-156 Amapá, vamos seguir na pavimentação da 230 no Pará, além da substituição de pontes de madeira por pontes de concreto. A gente deve entregar agora, no início do ano que vem, 2 pontes na BR-158, das 6 que precisam ser substituídas. A ponte Xambioá está avançando super bem, a gente pretende entregá-la no ano que vem. Recentemente assinamos o contrato para a pavimentação da BR-422 de Tucuruí para novo repartimento, também um pleito antigo. Devemos aí entregar alguns IP4 ano que vem, Guajará-Mirim, Vira, Nori, Mosqueira, né? Também temos aí a concessão da BR-364 Rondônia, Mato Grosso, que deve ser feita. Então, a concessão que vai lá de Vilhena até Porto Velho, e aí nós temos um investimento aí bastante relevante neste segmento. Então, essas são as prioridades, é um volume bastante grande de investimento. Eu destacaria aí a contratação da pavimentação da 319 com licenciamento e a concessão da 364 Rondônia, além da dragagem da Hidrovia do Madeira. E nós estamos na iminência também de ter o licenciamento para o derrocamento do Pedral do Lourenço, saindo a licença de contrato do derrocamento, que é algo que vai perenizar também a operação da Hidrovia do Tocantins. Próxima pergunta da TV Record, do Flávio José de Moraes, a respeito dos problemas dos voos da Itapemirim. Nos últimos dias, a imprensa tem perguntado qual a posição do Minfra sobre o fim das atividades da ITA após poucos meses de funcionamento e os prejuízos aos passageiros que voariam pela companhia. O senhor poderia comentar essa situação? Olha, esse problema da Itapemirim, de fato, para nós é um problema muito grave, um problema que nos deixa extremamente tristes. Primeiro, é preciso entender como é que funciona um processo de certificação, né, de uma empresa aérea. É um processo vinculado, e é bom que seja vinculado. Ou seja, ele não é discricionário, ele independe da vontade do órgão regulador. Quem fornece o certificado de operação aérea é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e ela se cerca de todos os cuidados. Existem uma série de protocolos que são estabelecidos e que precisam ser atendidos. Então, eles têm que apresentar manuais, regras de operação, eles têm que constituir bases de operação, apresentar os contratos de leasing, apresentar as bases de manutenção, apresentar quem serão os servidores contratados, qual é o treinamento de tripulação, de aeronautas, de pilotos, de copilotos, tem os voos testes, tem a operação assistida, ou seja, eles caminharam todas as etapas, né? E quando todas as etapas de cheque são atendidas, ele obtém o certificado de operação. E tem que ser assim, seria muito ruim que o poder público, né, que a agência reguladora, decidisse quem voa e quem não voa por qualquer motivo que seja. Ou seja, nós temos um processo que em si, atendendo todos os requisitos, se obtendo todos os cheques, né, passando por todas as etapas de verificação, ou seja, você tem uma oficina que vai fazer uma boa manutenção, você tem boas bases de manutenção. Essas bases de manutenção também operam para outras grandes companhias. Então, se assegura das condições de segurança. Você verifica que ela tem condição de operar. Você tem os pilotos treinados. Você faz os voos com a equipe. Ou seja, ela tinha todas as condições de operar e vinha com uma proposta até interessante de integração de operação rodoviária com operação aérea. Então, era um atrativo, era um diferencial, em tese, era um diferencial em relação às outras companhias.
quando deste processo de certificação, alguns questionamentos foram feitos pela agência reguladora à equipe da recuperação judicial. Então, por exemplo, se questionou o administrador judicial, se questionou o juiz da recuperação judicial e se questionou o Ministério Público Estadual, que acompanha esse processo de recuperação judicial. E quem respondeu foi o Ministério Público. Havia uma diferença de CNPJ, ou seja, quem está em recuperação judicial é a empresa rodoviária, e esse CNPJ que nasceu para a empresa aérea tinha todas as certidões negativas, e isso também foi uma checagem feita pela agência reguladora. Então, nós tínhamos a certidão negativa fiscal, trabalhista, previdenciária. A partir daí, ou seja, ele obteve o certificado de operação, ele começa a operar. A agência começou a acompanhar essa operação, é um trabalho que a agência reguladora faz, inclusive de verificar a aderência daquilo que estava sendo comercializado, que estava sendo vendido, com os trilhos aéreos que a empresa tinha capacidade de fornecer. Então, havia uma adequação entre passagens e equipamentos e aeronaves, ou seja, em alguns momentos, quando se pensou em vender mais passagem, a agência interviu imediatamente. E se não tivesse havido essa intervenção, o problema poderia ser ainda mais grave. Então, a agência agiu da forma como tinha que agir. Não é a primeira vez, infelizmente, que estamos passando por isso. Passamos por isso na Varig, na VASP, na Transbrasil, recentemente na Avianca. Estamos passando mais uma vez. Obviamente, chama atenção pelo pouco tempo de operação. E agora a nossa preocupação, o nosso foco são as pessoas. É tentar reacomodar as pessoas imediatamente, tentar amenizar o sofrimento daqueles que, depois de tanto problema, nós tivemos aí, passamos por anos muito difíceis. As pessoas alimentam uma expectativa grande de poder viajar, de ver, de visitar seus entes queridos, de confraternizar no final do ano, e de repente tem uma surpresa negativa como essa. Então, nosso foco agora está na reacomodação. A agência instalou um gabinete de crise, tem interagido, tem feito reuniões constantes com o pessoal da ITA, para que a gente possa acomodar essas pessoas o mais rapidamente. Nós temos aí que algumas empresas que compraram voos, porque são operadoras de turismo, têm conseguido reacomodar pessoas por meio de afretamento de aeronaves. É o caso da CVC, é o caso da Flybe. Então, isso tem atenuado um pouco o problema. E nós vamos para cima da ITA, realmente pressionar bastante para que a gente possa reacomodar as pessoas o mais rápido possível. Agora, no final do ano, a gente tem um problema, que é a alta ocupação das aeronaves, um período de grande movimento. De fato, isso é um obstáculo, porque a gente acaba tendo pouca capacidade em cada um dos voos para essas reacomodações, mas o esforço vai ser em fazer com que essas reacomodações aconteçam, que esse sofrimento possa ser minorado. A gente fica extremamente sentido, porque, observe que, de repente, nasce uma companhia aérea, que é o objetivo, ter mais companhias. Essa companhia aérea representou a esperança, não só para brasileiros em termos de mais um entrante, de mais concorrência, mas para vários profissionais desse segmento. Foram profissionais de manutenção, que foram montar suas bases de operação, de manutenção, levando, às vezes, equipamento de casa, tirando, às vezes, dinheiro do bolso para fazer pintura, na esperança, puxa, tenho alguma coisa que pode começar com dificuldade, mas vai crescer, é promissora. Então, era uma grande aposta de esperança para uma série de profissionais. Então, a gente vai monitorar isso com muito cuidado e tentar dar a primeira assistência aí e contribuir, tentar. A responsabilidade dessa recomendação é da empresa, isso é uma coisa importante, mas vai haver aí o acompanhamento firme da agência reguladora para que essa acomodação aconteça da melhor forma possível. Próxima pergunta, novamente da Agência Estado, pela Amanda Pupo. A pasta prevê contratar investimentos em 2022 que ultrapassam tudo o que foi contratado desde 2019. Por que a confiança de que tantos empreendimentos de fato serão licitados? O fato de 2022 ser ano de eleição
não gera algum temor para o governo, principalmente para projetos que geram mais polêmica, como a Ferrogrão e a privatização do Porto de Santos? Primeiro, não, Amanda. O problema do calendário eleitoral não gera para a gente esse temor. É uma coisa que já é rotineira no segmento de infraestrutura. Observe que, em 2018, nós tínhamos lá o PPI que havia sido criado em 2016, tocando projetos da maneira como faz hoje. E, no período eleitoral, vários investimentos, vários empreendimentos foram licitados, inclusive privatizações. Vamos lembrar que boa parte das privatizações das distribuidoras da Eletrobras aconteceram naquela reta final em 2018, inclusive no período eleitoral. Uma privatização da Cepisa, privatização da CEAL, né, privatização da distribuidora do Amazonas. Era um projeto também super... havia, obviamente, como toda privatização, alguma resistência, e foram licitados no período eleitoral, como também foram licitadas linhas de transmissão, foram licitadas rodovias. Outra coisa é que esses projetos, em grande medida, já estão desenhados, né? Então, por exemplo, Rodovias do Paraná, são 44 bis só nesses 6 lotes, já está no TCU. Sétima rodada de aeroportos, já irá para o TCU, provavelmente, a depender da decisão da agência reguladora. Mas é um projeto que já está estruturado. Rio Valadares, já está aprovada pelo TCU. 381, já está aprovada pelo TCU. O que a gente está fazendo aqui é verificando só a melhor data e também ainda tratando alguma questão de matriz de risco com aqueles que vêm estudando essa concessão. Né? A privatização da Codesa já está aprovada pelo TCU. Então, observe que a gente caminhou muito em termos de estruturação de projetos, né, ao longo desses 3 anos. Então, muitos dos projetos que irão para leilão ano que vem não são projetos que estão começando do zero, são projetos que já estão estruturados, já passaram por consulta pública, já estão no Tribunal de Contas da União. O próprio projeto da Ferrogrão é um projeto que já está estruturado, já está também na reta final do Tribunal de Contas da União. Ele parou por uma decisão do Supremo, né, que o Supremo agora vai botar em pauta a questão da desafetação do parque, que, na nossa visão, argumentos jurídicos sobram, são suficientes para a gente dirimir quaisquer pontos de dúvida. Havendo uma liberação, rapidamente se viabiliza a concessão, porque está tudo pronto. Inclusive, ao longo desse tempo, a gente veio sempre conversando com os investidores, né? Então, tem muita coisa para acontecer em termos de leilões, tem muita oportunidade. O investidor estrangeiro está vendo essas oportunidades, né? A gente tem intensificado muito nessa reta final a conversa com novos players. E aí, alguns mecanismos são fundamentais. A gente deve ter, por exemplo, a contratação por parte do BNDES da primeira operação de financiamento, em algum tempo, de Project Finance, que vai ser a operação da linha 6 do metrô de São Paulo. Então, por que isso é relevante? Porque a gente dá um passo significativo na direção do funding. A gente começa a migrar de uma estrutura de financiamento de Corporate Finance para Project Finance. Isso abre o leque de novos investidores que podem entrar a partir do momento que a gente começa a operar com Project Finance no Brasil. Então, isso é game changer, isso é uma coisa muito importante. Outra questão muito importante, a lei de debêntures, que está na reta final de aprovação no Congresso. A lei de debêntures sendo aprovada, abre espaço para a gente ter emissão de debêntures em moeda estrangeira, né, segundo a regra do país de origem, sem withholding tax no retorno do capital. Então, isso também é game changer. Então, isso também vai trazer mais dinheiro para cá. Então, essas medidas modernização do câmbio, que foi aprovada agora no Congresso, lei de debêntures, migração para Project Finance, são atrativos para que novos entrantes cheguem. Então, por isso, também a nossa confiança. A confiança é construída em cima daquilo que a gente vai percebendo em conversas com os investidores. A gente percebe o investidor animado, ou seja, é conseguir colocar no mercado que os ativos vão sair. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Muita coisa está estruturada. A própria estruturação de Santos está pronta praticamente para ir para a consulta pública. Ou seja, nós avançamos na elaboração de projetos, nós temos acervo de projeto pronto, que é uma coisa mais importante. Não tem nada começando do zero. Então, isso que está posto na pauta do ano que vem é o que já está estruturado e é o que tem condição de ser leiloado no ano que vem.
Obrigado, ministro, e a todos os secretários e diretores das empresas vinculadas presentes. Fique por dentro das realizações e entregas do governo federal para a infraestrutura de transportes por meio do site e das redes sociais do Minfra. Até a próxima. Não dá para esquecer tudo que passou. De uma hora para outra mudou tanta coisa, não é mesmo? E na distância desses dias, Enxergamos a relevância da conexão